todos os irmãos e irmãs em Cristo e também amigos que nos acompanham para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Nós estamos dentro do tema geral, o sinal, o abominável da desolação, dentro do tema geral, então virá o fim, e a mensagem de hoje será a mensagem de número 23, o abominável da desolação, Mateus 24, de versículos de 4 até 31. Hoje, sendo o primeiro dia da semana, lembre-se, de fazer as suas ofertas, honrando o Senhor com seus bens, tanto da obra regional, e também da sua igreja. Muito bem, nós chegamos no capítulo 24, nós não conseguimos falar muita coisa na semana passada, então hoje eu vou adiantar um pouquinho, nós vimos que o nosso Senhor, depois de ter revelado a hipocrisia dos fariseus e dos escribas, no capítulo 23, que eles armaram uma conspiração para matar a Jesus. E essa oposição fez com que o Senhor se retirasse tanto de Jerusalém como do templo, da casa de Deus. E termina o capítulo 23 com esses versículos: Jerusalém, Jerusalém, versículo 37, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. E tendo Jesus então saído do templo, ia se retirando, quando os discípulos se aproximaram dele e para lhe mostrar as construções do templo. Irmãos, os discípulos acho que estavam em outro mundo, não entenderam nada. Jesus estava se retirando de Jerusalém e do templo, da casa de Deus, porque ali se havia tornado um covil de salteadores e a glória e a presença do Senhor não poderia mais estar naquele lugar. E mesmo assim os discípulos passaram a admirar as maravilhas da construção que o Herodes havia construído com pedras de cor creme, uma construção fabulosa para a época. E Jesus lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então o Senhor estava já predizendo que Jerusalém, que o templo e também Jerusalém serão destruídos por causa da degradação do povo de Israel. Aí então ele se retira do templo e atravessa o vale do Cedron e vem para o outro lado, ao lado leste do templo, no Monte das Oliveiras. Ele então no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, versículo 3, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então essa primeira parte e essa mensagem nós vamos falar sobre uma parte da resposta que Jesus daria para os seus discípulos sobre quando sucederá essas coisas e quando virá o sinal
né, da vinda do Senhor e também da consumação deste século. Eu, na semana passada, eu postei uma foto onde nós visitamos ali no Monte das Oliveiras. Eu vou pedir para pôr de novo, só para vocês terem uma ideia, onde Jesus estava assentado no versículo 3, olhando para o monte, olhando para o templo, né? E era a última vez que Jesus contemplaria, né, a cidade santa, e que Deus escolheu para pôr o seu nome, e também o templo que Deus havia escolhido, né, para um lugar de habitação, um testemunho de que o seu lugar de habitação estava no meio do seu povo, tá? Então, infelizmente, a situação era triste na época, tá? Então eu vou mostrar para vocês o seguinte. Logo após, eu vou falar um pouco sobre o templo, tá? Fala um pouco sobre o templo. Logo após Jesus se despedir de Jerusalém, ele somente a outra vez que ele voltaria para Jerusalém seria, irmãos, na glória. Ele voltará em glória no final dos tempos, tá? Em Mateus 23, né, versículos 38, 39 diz assim: declaro-vos, pois, desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Quando será isso? Será na segunda vinda de Cristo. Na segunda vinda de Cristo, irmãos, o remanescente de Israel se arrependerá e se voltará para crer nele como o seu Messias. Romanos capítulo 11. Dá uma olhada em Romanos 11, versículo 23. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Versículo 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Zacarias 12, versículo 10. Zacarias 12, versículo 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem planteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Eles que rejeitaram o Messias, rejeitaram a Cristo, mas naquele dia eles clamarão por socorro. Naquele dia eles invocarão o nome do Senhor. E eles chorarão porque eles mataram 2000 anos atrás a Jesus. Mas agora eles choram amargamente, como se chora pelo unigênito e como se chora por um primogênito. Isso era equivalente, irmãos, à glória de Deus ter deixado o templo nos tempos antigos. Eu mostrei na semana passada e também na minha live de quinta-feira toda a história triste lá no livro de Ezequiel, registrado no livro de Ezequiel. Vocês sabem que Ezequiel, ele foi chamado, no capítulo 1, versículo 1 de Ezequiel, ele foi chamado aos 30 anos de idade. Ele era um sacerdote, todavia ele havia sido 5 anos antes levado para o exílio da Babilônia, juntamente com o rei Joaquim. Quando o Nabucodonosor
mandou levar os nobres, os melhores de Jerusalém para a Babilônia, ali foi o rei Joaquim, e juntamente com o rei Joaquim também foi o sacerdote Ezequiel. E Ezequiel não podia ainda ministrar como sacerdote, porque era menor de idade, quer dizer, menor que 30 anos de idade. No Antigo Testamento, um sacerdote começaria a ministrar aos 30 anos de idade. E 5 anos depois, no exílio, completaram os seus 30 anos de idade. Então, apareceu o Senhor para lhe mostrar várias visões. E essas visões, irmãos, era visões que Deus queria mostrar para Ezequiel os motivos pelos quais Deus iria destruir Jerusalém e o templo. Jerusalém e o templo seriam destruídos 6 anos depois. 6 anos depois de Deus lhe chamar em Ezequiel capítulo 1, 6 anos depois, Jerusalém foi destruído e o templo foi destruído e saqueado. Irmãos, só que Deus levou, ele estava na Babilônia, mas Deus o levou em visão para mostrar a terrível situação de idolatria que predominava, né, a região ali em Jerusalém, e até no templo, os anciãos do povo, né, havia levado, né, os ídolos, a idolatria para dentro das câmaras, e cada um tinha a sua câmara, seu próprio ídolo, seu próprio Deus que eles adoravam. Isso irritou, né, demais, provocou Deus a zelo, a ciúmes. E Deus então mostrou a Ezequiel, eu mostrei isso na semana passada também na minha live, Ezequiel capítulo 8, chegou a situações de até arrepiar, né, os nossos pelos, porque a situação era horrível, era horripilante. E Deus então não podia mais permanecer no templo, não podia mais permanecer com aquele povo. A glória de Deus se apartou do templo no livro de Ezequiel capítulo 10, e no livro de Ezequiel capítulo 11, Deus então, a glória de Deus repousou sobre o monte a leste do templo, isto é, esse monte a leste é exatamente o Monte das Oliveiras, onde Jesus se assentou para falar com seus discípulos, né, onde ele estava sentado. Então, se der para mostrar a foto, eu vou mostrar para vocês ali, não, a outra foto, onde nós estivemos lá, né? Nós estivemos lá e nós estávamos contemplando do Monte das Oliveiras, né, o templo, tá? Isso aí. Aqui está aparecendo em parte só, né? Tá, então vocês estão vendo que eu estava explicando para os irmãos que foram nessa viagem conosco para Israel. Nós estávamos no Monte das Oliveiras e de frente, né? De frente, à nossa frente, vocês percebem que tem um vale, E do outro lado estava o pátio, né, onde estaria o templo, né, o templo foi destruído, onde estaria o templo. Então Jesus saiu do templo e veio para esse lado, no Monte das Oliveiras, e ele contemplava pela última vez o templo e Jerusalém. Atrás do templo estaria Jerusalém pela última vez, né? Ele havia abandonado a casa de Deus. Ele disse a vossa casa, né? Ele chamou não mais da casa de Deus, mas da vossa casa. Por isso, irmãos, é triste a história. E 6 anos depois de Ezequiel capítulo 1, né, o povo foi levado todo, né, foi saqueada a cidade e foi saqueado o templo, tudo foi levado para a Babilônia. Irmãos, isso mostra, ontem nós tivemos, estão aqui vários irmãos da região do Triângulo Mineiro. Nós tivemos uma boa comunhão lá na estância e hoje eles estão aqui, né? Graças a Deus estão tendo
excelente comunhão conosco, e eles vão, né, passar esse dia hoje conosco, vão almoçar aqui conosco. E ontem eu conversei com eles da seguinte forma: esse cativeiro babilônico, na verdade, a realidade do cativeiro babilônico já havia acontecido no meio do povo de Israel. O que é Babilônia? Quem sabe o que é Babilônia? Sabe qual é a origem da Babilônia? A origem da Babilônia é Babel. Está lá no comecinho da Bíblia, lá em Gênesis capítulo 10. Dá uma olhada. Gênesis 10. Ó Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. Versículo 8. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Eu, quando jovem, lia esse trecho aqui, achava, puxa, isso aqui é um relato positivo, né, que o Nimrod era um poderoso, né, diante do Senhor, poderoso caçador, tal. Mas não, aqui é no sentido negativo. Ele havia liderado o povo daquele tempo, né? Não sei se vocês sabem como se situa essa geração. Era uma geração pós-dilúvio. Havia acontecido o dilúvio. Deus havia exterminado a raça humana na terra. Só ficou Noé e a sua família, que foram salvos pela arca, tá? E 100 e poucos anos depois surge, né, dos filhos de Cã. Cã é um dos filhos de Noé, né? Cuxi, e de Cuxi, né, veio Nimrod. E Nimrod, ele começou a dizer para o povo, né? Ele começou a liderar, ele tinha uma capacidade de liderança. Ele começou a dizer para o povo, porque naquele tempo o povo as pessoas viviam atemorizadas, porque haviam acabado de assistir a um extermínio, né, de toda uma população. Então é um povo que estava com muito medo de fazer qualquer coisa errada e Deus, né, trazer castigo sobre eles. Então Nimrod disse para eles: vocês não precisam mais viver com medo de Deus, nós não precisamos mais de Deus. O homem pode viver muito bem independente de Deus, nós podemos cuidar de nós mesmos. E a partir de então ele criou uma civilização sem Deus. Começou a um reino, começou a um governo humano sem Deus. Então ele começou a juntar as pessoas. Exaltar o nome do homem, não mais o nome do Senhor. Exaltar o nome do homem, e para tornar célebre o nome do homem. Esse célebre nome do homem era o nome de Nimrod, tá? Então ele se tornou grande naquele tempo, e ele pregava que o homem não precisa de Deus. O homem se vira sozinho e ele cuidaria do povo. Então era assim que começou o governo humano. Esse princípio do governo humano, irmãos, infelizmente perdura até os dias de hoje. Os vários governos humanos até hoje, irmãos,
vive nesse princípio de independência a Deus, e o homem tem capacidade de gerar recursos para ele se alimentar, para ele sobreviver. O homem tem capacidade de gerar segurança, criando cidadelas, criando cidades para proteção, para segurança do povo. E o homem tem, capacidade de gerar entretenimento para alegria e prazer do homem. Então o homem não precisa de Deus. Assim foi criado, assim veio a Babel, e a Babilônia tem esse princípio. Não sei se vocês entendem. Então, no tempo de hoje, irmão, da igreja, só existem dois reinos. A igreja está no reino dos céus. É o céu quem governa. Nós não vivemos sem Deus. Nós dependemos totalmente de Deus. Deus é quem governa a nossa vida. Deus é quem supre tudo para nós. A palavra de Deus é tudo para nós. Mas existe um reino de Babel, Babilônia. Esse reino de Babel, na verdade, é o império das trevas. É a porta do Hades. Esse reino de Babel declara que o homem não precisa de Deus. O homem pode se virar sozinho. O Estado é laico. O Estado não tem nada a ver com Deus, tá? Então, irmãos, só que o homem, ele vive ainda no ambiente da natureza que Deus forneceu, não é isso? O homem se vira sozinho, mas o homem tem controle sobre o tempo? O homem tem controle sobre a chuva? Tem controle sobre a seca? Tem controle sobre a produção agrícola? O homem não tem controle sobre essas coisas. Então, para que o ser humano que declarou independência a Deus, mas eles percebem que tem coisas sobrenaturais que o homem não tem controle, aí eles começam a apelar à adoração a ídolos. Os irmãos percebem de onde vieram os ídolos? Os ídolos, não é que os homens gostam de ídolos, preferem a ídolos do que a Deus. Ninguém faz isso. Mas é que o homem declarou independência de Deus, não quer saber mais de Deus, não depende mais de Deus. Só que tem situações que o homem depende do sobrenatural, depende da natureza, ele não tem força sobre isso. Aí então criam-se vários ídolos. Ídolos para fertilidade, ídolos para produção agrícola, ídolos para o quê? Para evitar inundações, tempestades, secas, ídolos para casamenteiro, não é isso? Ídolos para proteção dos caminhoneiros. Irmãos, qualquer semelhança com o tempo de hoje não é mera coincidência, tá? Então, assim, ídolos para todo quanto é tipo de coisa. Na verdade, os ídolos são para favorecer o homem, para o benefício pessoal do homem, para o interesse próprio do homem. O homem é egoísta. Ele não precisa de Deus, mas ele apela para os ídolos. Irmãos, os ídolos, por trás dos ídolos estão os demônios. Tem uma força maior do que o homem, tá? Faça alguma coisa em favor do homem, mas, irmãos, sempre cobra um preço alto. Leva você para o império das trevas. Por isso, irmãos, nós estamos no reino dos céus. Por isso, irmãos, não deixe que a Babilônia, o princípio de Babel, entre na igreja, entre no seu lar, entre na sua casa, entre no seu relacionamento. Quando Jesus falava assim, no mundo, vocês têm os governantes, os mais fortes dominam sobre os mais fracos, os dominadores dominam sobre o povo, mas não é assim entre vós. Vocês perceberam? Quando ele fala assim, ele está falando o quê? Em Babel, no mundo, em Babel, na Babilônia é assim, mas no reino dos céus não é assim. Amém? Em Babel,
Os homens buscam ser os primeiros, os poderosos, lutam pela posição, lutam pelo poder, não é assim? Mas na igreja não é assim. Em Babel, no mundo, as pessoas gostam de ser paparicados, não é isso? Ser chamado de mestre, ser chamado de, meu líder, e gostam de sentar nos primeiros lugares dos banquetes, gostam de sentar nos primeiros lugares das sinagogas, mas não é assim no reino dos céus. Vocês percebem que existe essa distinção? Você pensa que você está livre de Babel? Você está livre da Babilônia? A Babilônia está no seu velho homem, está na sua carne. Irmão, só tem um jeito, é viver no Espírito. Se a gente viver na carne, irmãos, nós vamos cair no cativeiro babilônico. Então, graças a Deus, irmãos, Deus está nos tirando desse cativeiro. A igreja em Filadélfia, ó Senhor Jesus, você pensa que isso só aconteceu com o povo de Israel? Também aconteceu com a igreja. A igreja até o final do primeiro século, irmãos, maravilha, Só houve ascensão, crescendo, só que no final do primeiro ano, primeiro século, a degradação já havia entrado. E de segundo século em diante, irmãos, começa já a luta pela posição, luta pelo poder, pelo dinheiro, a riqueza, e assim foi indo, e a igreja foi contaminada com esse princípio de Babel. E chegou ao fundo do poço com a igreja em Tiatira. E Deus então esboçou uma reação através da igreja em Sardes. Só que a igreja em Sardes não teve força para se libertar da força de Babel. E Deus então precisou chamar a igreja em Filadélfia para o final dos tempos. Começou a esboçar alguma restauração com os irmãos da Morávia, lá nos 1700 e alguma coisa, e depois dos irmãos da Inglaterra, irmãos da Plymouth, 1800 e alguma coisa, eles viram que toda a situação de clericalismo, hierarquia na igreja era errado, eles passaram a tratar um ao outro de irmãos, só meramente de irmãos. E no século 20, 1900 e alguma coisa, o Senhor foi levantar Watchman Nee, levantou o ETZ, não é assim? E nós recebemos ajuda deles para ver a visão da unidade da igreja. E o Senhor trouxe para nós, através do irmão Dog, o ministério do irmão Dog, e nós recebemos essa luz toda. Irmãos, o Senhor foi trabalhando entre nós. Durante 40 anos do ministério do irmão Dog, prepara-se uma geração. Houve muitos conflitos nesses 40 anos, por causa da nossa infantilidade, imaturidade, Houve muitas coisas que aconteceram nesses 40 anos, mas, irmãos, no final dos 40 anos, o Senhor preparou uma base boa hoje. A igreja em Filadélfia, podemos não ter alcançado o ideal, mas, irmãos, nós já temos as condições básicas para Deus poder usar, para Ele nos tirar totalmente da situação do princípio de Babel. Irmãos, percebem? Por isso que em Efésios capítulo 5, Paulo fala assim: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Por que a igreja precisa ser santificada? Porque a igreja está, porque os homens estão contaminados com o princípio de Babel. Os irmãos entenderam? Então o Senhor precisa nos santificar, nos trocar a natureza corrupta pela natureza santa de Deus, por meio de um processo de metabolismo espiritual. E quem faz esse metabolismo espiritual?
vem logo a seguir, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, quem é que efetua esse processo de transformação metabólica, de substituir, de remover a natureza caída, a natureza babilônica de cada um de nós e colocar a natureza santa de Deus? Irmãos, é pela palavra. E nós estamos sendo santificados. Deus está removendo tudo aquilo, irmãos, que não é do elemento do reino dos céus. Eu louvo ao Senhor por isso. Irmãos, por isso nós somos os trabalhadores da última hora. Deus então é capaz de nos chamar para executar essa tarefa final, irmãos, porque se a gente ainda tivesse, o cativeiro babilônico conosco, irmãos, não teríamos como concluir essa era. Então, graças a Deus, Deus está nos libertando, Por exemplo, eu venho repetindo, venho falando, irmãos, na Babilônia, a busca pelo reconhecimento, Vocês se lembram que eu falei vários sobre isso? A busca pelo prestígio, a busca pela fama, a busca pela glória própria, não é isso? A busca pelo interesse próprio. Irmãos, todas essas coisas são da Babilônia, são do princípio de Babel, de quem vive independente de Deus. Nós não precisamos, irmão, buscar reconhecimento na igreja, não precisamos buscar glória para nós. Jesus veio aqui na terra, ele disse: eu não procuro a minha própria glória, mas eu procuro a glória daquele que me enviou. Irmãos, esse é o reino dos céus. Estamos aqui, irmãos, como servos para fazer a obra de Deus, para terminar o que está no coração de Deus. Por isso, irmãos, Deus precisa limpar nosso coração, precisa purificar o nosso coração. E essa é uma luta, vai até o final. Quando chegar no final, irmãos, Deus vai usar a sua igreja em Filadélfia como vencedores, e Deus vai nos fazer casar com Cristo como a noiva em Apocalipse 19. E essa noiva irá lutar ao lado de Cristo como um grande general, e nós vamos derrotar anticristo e todos os seguidores com seus exércitos, liderados pelos 10 reis. Nós vamos lutar aquela última batalha de Armagedon, que acontecerá ali no Vale do Cedron, entre Monte das Oliveiras e o templo. E nosso Senhor general, o povo de Israel será encurralado ali no Vale do Cedron, na batalha de Armagedon, E nosso Senhor virá salvá-los, porque eles invocaram o nome do Senhor. E o cordeiro pisará com os 2 pés sobre o Monte das Oliveiras, um pé ao norte, um pé ao sul do monte, e o monte fenderá em 2. Criará um vale, e o povo de Israel, encurralado pelas nações, fugirá pelo vale, e todos eles serão salvos. E nós vamos vencer essa batalha de Armagedon, terminando de vez com a Babilônia, com o princípio de Babel. Vai restar apenas o reino de Deus, que em Daniel 2, capítulo 2, no sonho, e na interpretação do sonho, é de que aquela estátua que Nabucodonosor viu representa o governo humano que começou desde Nimrod, que declara independência a Deus, que o homem consegue administrar a si mesmo, independentemente de Deus. Mas surgirá uma pedra, essa pedra atingirá os pés dessa estátua, parte de ferro, parte de barro, e fará essa estátua ruir. E essa estátua não só vai ruir, vai se esmiuçar. E o vento vai levar o resto, como se leva o quê?
a palha no estio, e no fim não sobrará nem vestígio mais. E essa pedra se tornará uma grande montanha, que será o reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, que permanecerá para todos sempre. Irmão, não fique em Babel. Babel vai ser destruído. Fique do lado do reino dos céus. Esse reino vai subsistir para todos sempre. Por isso, irmãos, vale a pena nós hoje restringir a nossa carne, não viver pela nossa carne, não deixar que elementos babilônicos de nós, irmãos, viva no nosso dia a dia e viva na nossa vida da igreja. Não, vamos deixar a palavra nos limpar, nos santificar. Na verdade, tudo isso que eu falei, irmão, não está no esboço, tá? Eu quis explicar um pouco melhor para vocês, tá? Então, é para isso que nós estamos aqui, irmãos. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou entrar na mensagem, tá? O primeiro templo, vamos falar um pouco do templo, tá bom? O primeiro templo foi idealizado por Davi, pelo rei Davi, tá? Dá uma olhada em 2º livro de Samuel, capítulo 7, versículo 2. Dá uma olhada. Versículo 1: Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse ao rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda, tá? E aí então, o profeta Natã disse ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Na verdade, o profeta Natã não buscou o coração do Senhor ainda, né? Mas depois, naquela mesma noite, Deus falou com Natã. Naquela mesma noite disse o Senhor, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e dize ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para habitação? Você vai edificar uma casa para mim para habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Eu não fiquei em casa nenhuma, não, mas tenho andado de tenda em tabernáculo. Quer dizer, tenho andado, na verdade não é Deus, é a arca de Deus, né? Tem andado, né, em tendas e também em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Quer dizer, Deus nunca pediu uma casa de cedro para ninguém, tá? Mas olha no versículo, vamos lá, versículo 11. Não, vamos lá, versículo 12, para ganhar tempo. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará casa ao meu nome. Veja bem, aqui fala casa ao meu nome. Não é que o Deus fisicamente vai habitar lá. Deus vai colocar o seu nome como testemunho, tá? E eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Então, o rei Davi teve esse coração, quis edificar uma casa ao Senhor. Deus então falou, profetizou que Salomão, seu filho, edificaria uma casa. Essa casa, irmão, seria o templo, né, em Jerusalém, tá? E dá uma olhada também em 1º livro das Crônicas, capítulo 22. Capítulo 22 fala, na verdade, a mesma coisa, tá? Então chamou Salomão, versículo 6, então chamou a Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse casa ao Senhor Deus de Israel. Disse Davi a Salomão: filho meu,
tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância, e fizeste grandes guerras, não edificará casa ao meu nome. Porquanto muito sangue tens derramado na terra, na minha presença. Eis que te nascerá um filho, e será um homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará casa ao meu nome, e ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. E assim, irmãos, esse templo foi construído pelo seu filho Salomão, sobre onde? Que lugar? Sobre a eira de Araúna. Araúna era o nome de do proprietário daquele lugar, né? O Jebuseu, Araúna ou Jebuseu, que Davi comprou, né, para ali levantar um altar para cessar a praga sobre Israel. Isso está em segundo livro de Samuel. Dá uma olhada, segundo livro de Samuel, capítulo 24. Irmãos, eu estou colocando toda a prova bíblica para não falar sem base, tá? Estou usando a Bíblia como base para eu falar. Não sei se vocês sabem da história, eu não tenho muito tempo de contar essa história, que Davi, ele pecou em querer levantar um censo. Vocês se lembram daquilo, não? Quem lê a Bíblia sabe, ele tentou levantar um censo, e o seu valente, né, disse para ele: por que você vai levantar, certo? Tudo isso é teu, né? Para que levantar? Quer dizer, ele queria levantar, quem sabe, para saber qual poderio que ele tem, né? E Deus não gostou disso. Deus não gostou e mandou ele escolher o castigo. Ele falou: eu prefiro cair nas mãos do Senhor do que no meu inimigo, né? Ele caiu nas mãos do Senhor, só que naquele dia, irmãos, morreram muita gente de praga. E Davi então falou para o Senhor: Senhor, eu que cometi erro, o povo nada que tem que ver com isso. Então o Senhor falou para ele, você vai para eira de Araúna, tá? E levanta um sacrifício para mim, para fazer cessar a praga. Aí ele foi, dá uma olhada, capítulo 24, 2 Samuel, versículo 18. Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi seguiu, né? Tá bom, eu só para ganhar tempo, eu vou lá para versículo 24. Porém, o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque o Jebuseu, Araúna, queria oferecer de graça para Davi. Davi falou: eu não vou oferecer sacrifício ao Senhor num lugar que eu não paguei preço. Então, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata, e edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. E assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou sobre Israel. Foi assim que cessou a praga, não houve mais morte em Israel. Só que nesse lugar, irmãos, na eira de Araúna, que também é eira de Ornã, tá? Vamos ver segundo Crônicas, capítulo 21. Ele vai falar de eira de Ornã, que é a mesma pessoa, tá? Seja Araúna ou Ornã, é a mesma pessoa. Então, primeiro Crônicas, capítulo 21. Versículo 18. Então
o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Então, ele tem dois nomes, né? Araúna e Ornã, é a mesma pessoa, tá bom? E versículo 25, tá? Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 ciclos de ouro, edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Os irmãos, hoje de manhã, o irmão, né, que estava aqui ajudou vocês que estão aqui pela primeira vez a invocar o nome do Senhor. Davi já invocava o nome do Senhor, né? Aí o versículo 27, o Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha, tá? Vendo Davi naquele mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali, tá? Sacrificou ali. Dá uma olhada no versículo, capítulo 22. Disse Davi: aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Irmãos, eu estou mostrando versículos preciosos para vocês. Eu estou provando para vocês onde foi edificado o primeiro templo. Foi edificado na eira de Ornã, na eira, né, que Davi comprou para sacrificar-se ao Senhor. E esse lugar era a base, era terreno para se construir a casa do Senhor. No capítulo 22, versículo 1, eu vou ler para vocês, que é mais claro ainda na versão King James atualizada. Ele diz assim: então concluiu Davi, este é o lugar para edificação do templo do Senhor, templo de Deus, Yahvé, o Senhor, e para o estabelecimento do altar de holocaustos para o povo de Israel. Então aqui está muito claro, este é o lugar na eira de Ornã, o Jebuseu. Este é o lugar para a edificação do templo de Deus. Vocês estão entendendo? Aqui é o lugar, tá? Então, que mais? Ele fala assim, deixa eu me ver. Eu vou ler versículo 5. Pois dizia Davi: Salomão meu filho ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnificente. Davi queria fazer uma casa magnificente para o Senhor, né? E para nome e glória em todas as terras, providenciarei, pois, para ela o necessário. Assim o preparou Davi em abundância antes de sua morte. Davi preparou tudo, preparou material, preparou recursos humanos, né, para a edificação do templo. E edificou aonde? Sobre a eira de Ornã, onde ele fez o sacrifício, e ali cessou a praga. E você sabe onde que é a eira de Ornã? Segundo livro das Crônicas, capítulo 3, dá uma olhada. Esse é um versículo muito importante. Segundo livro das Crônicas, capítulo 3, versículo 1. Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, aonde? Aqui não fala mais na eira de Ornã, é no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Irmãos, a eira de Ornã é exatamente o lugar onde Abraão ia sacrificar o seu filho Isaque. Ó Senhor Jesus! E esse lugar também é chamado de Sião. Salmo 74, 2. Lembra-te da tua congregação que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do Monte Sião, no qual tens habitado. É o Monte Sião. É eira de Ornã, né? É Monte Moriá e Sião. É sobre esse terreno Deus mandou construir
o templo. Ó Senhor Jesus. É o único lugar, irmão, o único lugar em todo o Antigo Testamento que prova que esse lugar é a Ilha de Onã, no Monte Moriá, e também é Sião, tá bom? Onde Abraão ofereceu, vamos ver a prova, Gênesis 22, versículo 2. Acrescentou Deus, versículo 1 diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Parece que Deus até está provocando ele, né? Ó, toma o teu filho. Olha, é o teu único filho, você não tem mais, tá? É o único filho, Isaque, esse é o filho que você ama, tá? Vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Versículo 14. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Irmãos, esse é o lugar onde foi construído o templo, tá bom? Ó Senhor Jesus. Devido, irmãos, à decadência dos reis de Judá, que governaram para os seus próprios interesses e para a sua própria prosperidade, Nabucodonosor, Deus então permitiu que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, incendiasse e saqueasse o templo do Senhor. Isso está em 2 Reis, capítulo 25, dá uma olhada. A que ponto chegou, né? Um lugar que era tão precioso para Deus. Deus mandou, né, construir um templo para pôr ali o seu nome, para dar um testemunho de que Deus era o Deus de Israel. Só que esse templo foi totalmente corrompido. No tempo de Ezequiel, esse templo estava servindo de adoração a ídolos. Ó Senhor Jesus. 2 Reis 25, versículo 9. Vamos lá, versículo 8. No 7º dia do 5º mês do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. O que ele fez? E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derrubou os muros em redor. Aí, irmãos, você vai vendo ali, ó, versículo 13: cortaram em pedaços os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, saqueando, como também os suportes e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram o bronze para Babilônia. Levaram também as panelas, as pás, as espivitadeiras, os recipientes de incenso e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. Tomou também o chefe da guarda os braseiros, as bacias, tudo quanto fosse de ouro e de prata. Quanto às duas colunas, ao mar e ao suporte que Salomão fizeram para a casa do Senhor, o peso do bronze de todos esses utensílios, irmãos, era incalculável. A altura de uma coluna era de 18 côvados, mas não vou nem continuar lendo, só para vocês entenderem que houve um saque total. Não só queimou, né? Saquearam a casa do Senhor. Irmãos, Deus permitiu que isso fosse feito no ano 597 antes de Cristo, tá? Aí acabou o templo. Mas o segundo templo foi construído no retorno dos exilados da Babilônia, cerca do ano 537 antes de Cristo, pelo decreto do rei Ciro e pela ajuda dele, rei da Pérsia.
né? Isso está no livro de Esdras, capítulo 1, versículos 1 a 4. Eu não tenho tempo de ler, vocês deem, tá? Esdras 1, de 1 a 4, mostra que aproximadamente, irmãos, 50.000 pessoas voltaram para reconstruir o templo. Sob a liderança de Zorobabel, reedificaram um templo em 22 anos, do ano 538 até 516 antes de Cristo, tá bom? Então, veja, naquele tempo, quantas pessoas foram levadas para a Babilônia? São milhões de pessoas. Mas dentre tantas pessoas que ficaram na Babilônia por dezenas de anos, quantas pessoas voltaram para Jerusalém? Apenas 50.000. Por isso, irmãos, quem está lutando pela restauração do reino, irmãos, são poucas pessoas. Por isso, irmãos, nós fazemos parte da minoria. Voltamos com Zorobabel para a reconstrução do templo. Nós estamos trabalhando na restauração, irmãos, da igreja, da situação caída da Babilônia. Estamos trazendo de volta, né, para a situação da pureza, né, da igreja em Filadélfia. Por isso, irmão, não é fácil. Só que, irmãos, esse templo que foi reedificado, né, eu não tenho tempo de falar vários detalhes, né, só quero dizer para vocês, esse segundo templo foi profanado pelo rei da Síria, Antíoco IV Epifânio. Isso entre ano 175 a.C. até ano 163 a.C. Ele tomou os objetos sagrados do templo como despojos e colocou um altar e uma estátua pagã no lugar santo. Isso tem tudo a ver com o abominável da desolação, que é o título da mensagem. Então ele colocou a imagem profanando o templo, e essa estátua, esse ídolo que ele colocou no santo lugar, irmãos, ele colocou em uma estátua do deus Zeus, o principal deus dos gregos, né? Zeus, contaminando a casa do Senhor, tá? E isso, ele colocou essa estátua pagã no lugar santo no dia 15 de dezembro do ano 167 a.C. Mas os macabeus venceram os sírios e purificaram o templo, transformaram o templo numa fortaleza que lhes permitiu resistir mais tarde por 3 meses ao cerco do imperador Pompeu no ano 63 a.C. Só que no fim não suportou e o segundo templo também foi destruído. Agora, a terceira construção do templo é o templo feito por Herodes. É esse templo que Jesus visitou, tá? Ele começou a ser construído no ano 19 a.C. Só que a motivação dele construir o templo não é por reverência a Deus. Ele construiu esse templo para o que? Agradar os judeus, porque ele era um rei gentil, um rei idumeu. Ele estava governando sobre a Judéia. Ele queria o favor, né? Conquistar o favor do povo judeu, que é um povo difícil de ser conquistado. Então ele fez um templo maravilhoso, fez um templo majestoso, que é o terceiro templo, tá? Esse templo que os discípulos admiravam as construções, tá? E a magnífica estrutura do terceiro templo, irmãos, foi erguida numa área de 144 metros quadrados, né? Herodes, ele construiu sobre alguns montes. Ele, né, planificou alguns montes, tá? E ampliou o terreno com 144 metros quadrados, usando apenas pedras creme e adornadas com ouro. Irmãos, é por causa disso que quando o imperador, né, o exército romano vieram para destruir o templo, né, não ficou pedra sobre pedra, porque entre
pedras eram assentados com filetes de ouro. Eles tiravam pedra sobre pedra para poder tirar ouro, tá? Ó Senhor Jesus, aí Herodes levantou um muro de blocos de pedra de 60 centímetros de largura, tá? Por 5 metros de altura. Então havia esse muro muito grande circundando todo o templo. Existe um muro que restou depois da destruição do ano 70, esse muro hoje chamado de Muro das Lamentações, tá? Contudo, alguns anos depois, após o término da construção, exatamente 40 anos depois da profecia de Jesus em Mateus 24, durante as celebrações da Páscoa, as tropas do comandante romano Tito tomaram posição de combate às portas de Jerusalém. Internamente, irmãos, havia 2 partidos principais, os fariseus e os saduceus. Eles brigavam aqui entre eles e não perceberam quando, com arietes, grandes arietes, arrebentaram o portão principal, E um primeiro portão foi derrubado e Tito incendiou tudo, até as pedras foram separadas para colher o ouro derretido que havia infiltrado nas junções. O comandante romano deixou apenas um resto da muralha como símbolo de aniquilamento de Israel. Ele deixou ali justamente para dizer: nós aqui aniquilamos o povo de Israel, conhecido hoje como Muro das Lamentações. Mais de 1 milhão de judeus morreram naquela época. Israel desapareceu como nação em homenagem à marcha triunfal de Tito, quando entrou em Roma, Foi construído o Arco do Triunfo, o Arco de Tito, que persiste em Roma até o dia de hoje. Se você for para Roma, você vai ver o Arco de Tito, que é um memorial do triunfo em Jerusalém, tá? E sobre os escombros foi construída no século VII a mesquita muçulmana, conhecida como Cúpula da Rocha ou Domo da Rocha. Segundo os muçulmanos, foi dessa rocha onde Maomé subiu para os céus. Foi nessa rocha que Abraão ofereceu seu filho Isaque no Monte Moriá, e o rei Davi comprou a eira de Ornã, Jebuseu, para levantar um altar ao Senhor, e ordenou a seu filho Salomão construir o templo naquele lugar. Então, vou mostrar essa foto de novo, só que vamos mostrar uma foto mais aproximada do Domo da Rocha, para vocês saberem onde supostamente está a fundação, os fundamentos do templo, e provavelmente para o templo que será construído agora, porque pelas profecias de Apocalipse, terá de ser construído o templo, porque iniciar-se-á no final dos tempos os sacrifícios diários novamente, tá? Então, para isso, ali está a cúpula dourada. Essa cúpula dourada é chamada também de Domo Dourado, tá? E aquela construção está sobre uma rocha, e supostamente essa rocha é onde estava o fundamento do templo, e onde foi que Abraão ofereceu Isaque no Monte Moriá. Então, hoje o dilema do povo de Israel é isso: como é que eles vão derrubar essa mesquita para esse Domo da Rocha, para construir o templo? Por isso, irmãos, na nossa maneira de pensar, virá algum homem forte que fará uma aliança, com Israel e também com o povo muçulmano, e provavelmente nessa aliança permitirá então o povo judeu reconstruir o templo novamente. E essa reconstrução, essa aliança durará 7 anos, que é a última semana de Daniel 9, é a última semana onde voltará a contar a história de Israel, tá? Nessa última semana, nessa aliança feita,
o templo será reconstruído, só que no meio da aliança, no meio dos 7 anos, essa pessoa que fará a aliança se mostrará como anticristo. Ele então quebrará a aliança aos 3 anos e meio, e a partir daí, irmãos, começará a grande tribulação, grande sofrimento, tá? Ele vai colocar uma imagem também no santo lugar, tá? É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, no Monte das Oliveiras, os discípulos perguntaram, tá? Então é esse lugar que eu mostrei para vocês, né? No Monte das Oliveiras, os discípulos perguntaram: quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Jesus então se retira do templo e sobe com os discípulos no Monte das Oliveiras, localizado a leste de Jerusalém, do outro lado do Vale Cedron, com quase 2 quilômetros de extensão, tá? Monte das Oliveiras tem 2 quilômetros de extensão e 70 metros acima do nível do templo, tá? Jesus então lança um último olhar sobre a cidade amada que o rejeitou. É triste, né, essa história. Aí a resposta do Senhor tem 3 sessões, para a gente entender o que o Senhor respondeu. O Senhor respondeu em Mateus 24 e também Mateus 25. Então, a resposta do Senhor para essa pergunta, qual é a pergunta? Quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do final dos tempos? Não é assim? Então, para responder essa pergunta, né, Jesus vai responder em 3 sessões. A primeira sessão está em Mateus 24, de 4 até 31, tá? Dá uma olhada, Mateus 24, de 4 até 31, é a sessão, a resposta que diz respeito aos judeus. E a segunda sessão é de Mateus 24, 32 até 25, 30, é a sessão correspondente à igreja, é para a igreja. E a terceira sessão, de Mateus 25, de 31 até o final do capítulo 40, que é o versículo 46, trata dos gentios, das nações. Então são 3 sessões. E a sua resposta para com os judeus da primeira sessão deve ser interpretada literalmente. Quando fala do inverno, refere-se ao inverno mesmo, tá? E a segunda, que aborda a igreja, deve ser interpretada espiritualmente, não literalmente. Por exemplo, quando fala, quando chegar o verão. Esse verão não é o verão da estação, mas é do sinal dos tempos, tá? Depois eu vou explicar. E também, né, com relação aos gentios, né, da última sessão, também deve ser interpretada literalmente, tá? Então, vamos tentar terminar a primeira lição, a primeira sessão hoje, com relação aos judeus, tá? Então vamos voltar para Mateus 24, versículo 4. Então Jesus responde, primeiramente com relação aos judeus. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Por quê? Porque a nação de Israel está aguardando no final dos tempos a chegada do Messias. Só que mal sabe ela que Messias já chegou, Cristo já chegou. Eles estão aguardando até o dia de hoje, eles aguardam ansiosamente. Então esse ambiente é propício para os falsos cristos aparecerem. Eu sou Cristo, eu sou Messias, tá? Enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Irmãos, essas coisas já estão acontecendo. Várias coisas já aconteceram, estão acontecendo, tá? Então, por
porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Irmãos, com a guerra lá no leste europeu, isso ainda vai ter consequências, né? Porque ali é uma região produtora de alimento, uma região produtora de trigo, por exemplo, né? Então, assim, irmãos, isso vai afetar o mundo todo. Foi destruído, arrasado, né, as terras ali, né, em guerra, e para uma produção agrícola, isso vai afetar, né, vai dar como consequência fomes, tá? E vocês veem que o preço dos alimentos já estão subindo, né? A inflação chegou quanto? 11%? Quanto? 11%, né? E combustível subindo, tudo está subindo. Você vê que tem guerra num lugar, mas traz consequência hoje para o resto do globo terrestre, né? Então vocês verão tudo isso, porém tudo isto é o princípio das dores, é apenas o começo. Isso tudo já está acontecendo, irmãos. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Irmãos, você vai dizer, mas como será isso, né? Como será isso, tá? Deixa-me, antes de prosseguir, eu vou ler o que eu fiz. Eu vou ler aqui uma nota de King James atualizada, tá? O grande retorno de Jesus em glória marca o final da ordem mundana na qual vivemos. Porém, antes disso, surgirão muitos enganadores, falsos messias, falsos cristos, e o tema guerra e terrorismo dominará a mídia mundial, tribulações, terremotos, vulcões, tempestades, alterações na atmosfera, alterações no clima, falsos profetas por toda parte. Irmãos, isso nós estamos vendo já, né? Alteração no clima, as chuvas, inundação, não é isso? O que aconteceu em Petrópolis, o que aconteceu em vários lugares, né? Mesmo aqui no litoral norte paulista, né? Irmãos, nós estamos vendo isso tudo já acontecendo, né? Ó Senhor Jesus, terremotos, vulcões, tempestade, falsos profetas por toda parte, multiplicação da iniquidade, da maldade e da arrogância científica, lascívia, bestialidades, esfriamento do amor e das virtudes morais e éticas. Todos esses são apenas sinais que criam o ambiente para a manifestação do maior dos sinais, que é a pregação do evangelho do reino até os confins da terra. Irmãos, o maior sinal da vinda do Senhor é a pregação do evangelho do reino. Para se pregar o evangelho do reino, alguns têm que estar vivendo a realidade do reino, não é? O evangelho do reino não tem como ser pregado meramente em teoria. Graças a Deus, irmãos, hoje, né, Deus nos fez alcançar a esse nível de realidade do reino dos céus. Então nós não pregamos uma coisa e vivemos outra. Nós pregamos aquilo que vivemos. Nós já vivemos na realidade do reino dos céus. Por isso, irmãos, a nossa oração nas ruas é diferente. Você já percebeu? A pessoa recebe a oração, peraí, a sua oração é diferente. A pregação do evangelho nossa é diferente. Porque nós temos base, nós temos a realidade. Nós procuramos viver debaixo do governo celestial
para pregar o evangelho para os outros, para orar pelas pessoas. Por isso as pessoas sentem isso. Você orou de uma forma diferente. Deu uma coisa aqui dentro de mim, não sei explicar o que é, sabe? Por quê? Porque nós estamos falando com realidade. Que mais? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, deixe-me falar também sobre essa questão de seres atribulados, porque eu fico pensando, aí tem que ser os crentes judeus, né? Então, na verdade, o Senhor já está falando também aquilo que ele falou em Mateus 10. Vocês se lembram quando em Mateus 10 ele enviou os 12? O que ele falou para os 12? Vocês se lembram? Versículo 17. Ele diz assim: e acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais, e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregares, não cuideis de como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Então, isso na verdade já são, mesmo para os cristãos da época dos apóstolos, já tinha essa situação, né, de perseguição. Então, quando chegar no final dos tempos, o ambiente é o mesmo, tá bom? Então deixa eu colocar aqui. Eu li aqui. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais, né, que é o sinédrio, o mais alto tribunal dos judeus, e vos açoitarão nas sinagogas, sereis odiados todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Tá? Mas lembre-se que isso aqui ainda está dentro do contexto para os judeus, tá? Não é tanto para nós, é para os judeus. Só que tem uma coisa, o versículo 14: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Irmãos, este versículo, irmãos, não se restringe aos judeus. Esse versículo é uma tarefa da igreja, embora esteja dentro do contexto da palavra aos judeus. Vocês entenderam? Então tem alguns intérpretes do passado falam que esse versículo aqui é exclusivamente dos judeus. Não é, né? Os judeus não estão pregando o evangelho do reino. A igreja que está vivendo a realidade do reino dos céus. Então é a nossa obrigação, irmãos, de pregar o evangelho do reino, tá? E nós é que, vocês percebem que nós é que ditamos o avanço do final dos tempos. E quanto nós chegamos, né, avançamos para o final dos tempos, é pela pregação do evangelho do reino. Então tudo que está acontecendo, irmãos, por meio das ferramentas que o Senhor nos deu, estamos avançando, edificando a igreja, e as coisas também seculares estão acontecendo, né? A grande tribulação está vindo. Aí quando chega no versículo 15, irmãos, deixe-me colocar mais uma nota aqui. A expressão o fim denota a consumação desta era, tá? Daniel 12, versículo 4, 6 a 7, versículo 9, que serão, eu já expliquei isso, que serão os últimos 3 anos e meio da grande tribulação, tá? O fim significa a grande tribulação, 3 anos e meio. Embora os versículos 6 a 9 e 14 estejam na seção relativa a Israel, mas as tribulações e a pregação do evangelho do reino mencionadas nesses versículos ocorrem de modo geral no mundo todo, desde o tempo da ascensão de Cristo até o fim desta era. Quer dizer, guerras, rumores de guerras, tempestade, isso ocorre para todo mundo, não é só para os judeus. Vocês entenderam? E assim também a pregação do evangelho do reino não é exclusivo, é tarefa da igreja, não é exclusividade dos judeus. Então o fim, o
logo, o fim quando chegar na grande tribulação, o anticristo colocará sua imagem no templo de Deus, a qual se tornará assim a abominação da desolação. Isso é uma nota da versão Restauração. O Evangelho do Reino, irmãos, que inclui o Evangelho da Graça, Atos 20 e 24, não tenho tempo para ler, introduz as pessoas não somente na salvação de Deus, mas também no reino dos céus. Apocalipse 1:9. O Evangelho da Graça enfatiza o perdão do pecado, a redenção de Deus e a vida eterna, ao passo que o reino, Evangelho do Reino, enfatiza o governo celestial de Cristo e a autoridade do Senhor. Este Evangelho do Reino será pregado em toda a terra, para testemunho a todas as nações, antes do fim desta era. É a nossa responsabilidade. Nós temos que pregar o Evangelho do Reino em todas as esquinas das ruas. Temos que ir para todas as cidades, todos os países que o Senhor nos enviar, porque o Evangelho do Reino vai determinar a chegada do fim. E a chegada do fim é a chegada também da grande tribulação. Mas eu espero ser guardado da grande tribulação. Para os vencedores, ele vai arrebatar antes da grande tribulação. Que é o abominável, versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, que é o abominável da desolação? Em grego, eu vou ler uma nota de King James atualizado. Em grego é bidelugma tes eremoses, que significa a profanação terrível, o sacrilégio terrível, ou ainda em versões antigas, o abominável da desolação. Essas são formas de traduzir o significado literal da frase original, a coisa abominável que causa horror e repulsa. Isso está em Daniel 9:27, 11:31 e 12:11. Vocês podem ler em casa, tá bom? Isso já havia ocorrido no ano 168, que eu falei para vocês, quando o rei Antíoco Epifânio levantou um altar a Zeus. Vocês se lembram que eu falei? No lugar do altar de Jeová. Também aconteceu no ano 70, depois de Cristo, quando os romanos, príncipe Tito derrubou, destruiu Jerusalém, destruiu o templo, e eles levantaram, os romanos ofereceram também sacrifícios pagãos em Jerusalém, no lugar sagrado, ao proclamar Tito imperador supremo, Então, irmãos, isso tudo são sombras do que ocorrerá no final dos tempos. E o que ocorrerá no final dos tempos? Dá uma olhada em Apocalipse 13. Ó Senhor Jesus. Vamos pregar o Evangelho. Capítulo 13, versículo 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, mas ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Irmãos, esse abominável da desolação, essa imagem do anticristo, imagem da besta que será construída e será colocado no lugar santo, no templo de Deus, quando começar a grande tribulação. E nenhuma das imagens do passado no Antigo Testamento fala, mas essa imagem vai falar. E essa imagem tem poder de matar. Irmãos, isso será terrível. Será terrível.
E vamos ver também em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Segunda epístola aos Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Versículo 3: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade e o homem da perdição, que será revelado, irmãos, no meio dos 7 anos. E quando ele quebra a aliança, aí ele é revelado como homem da iniquidade, ele é revelado como o anticristo. Aí no versículo 4: o qual se opõe, o anticristo ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Hoje já não tem esse movimento, né? Ou é tudo que é objeto de culto, de serviço a Deus, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Esse é o abominável da desolação. Irmãos, os judeus passarão, os remanescentes passarão pela grande tribulação, e ninguém sabe, né? Quando chegar o período da grande tribulação, que é a segunda metade da última semana de Daniel, quem quiser leia Daniel 9, versículo 27, que começará quando a imagem do anticristo, da besta, né, da imagem da besta for erigida no templo, e terminará com a vinda pública de Cristo. O termo abominação denota em ídolo. Aqui refere-se à imagem do anticristo, que será erigida como ídolo no templo de Deus, no início da grande tribulação. Portanto, irmãos, esse ídolo será outro sinal do final dos tempos. Desolação, a imagem do anticristo que causará desolação. Anticristo é também chamado de destruidor. Apolion em Apocalipse 9:11. Dá uma olhada, Apocalipse 9:11. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion, que significa o destruidor. O lugar santo refere-se aos santuários do templo de Deus. A urgência desse tempo, irmãos, vamos voltar para Mateus 24. Versículo 16: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sob o eirado, não desça a tirar da casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai daquelas que estiverem grávidas, e ai dos que amamentarem naqueles dias, né? Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Então, uma irmã me escreveu: puxa vida, então eu devo engravidar ou não, né? Irmãos, primeiro quero tranquilizar vocês que essa sessão refere-se aos judeus, tá? E a segunda coisa que eu queria dizer para vocês, irmãos, nós não sabemos quando vem o Senhor. Nós devemos estar preparados para amanhã, mas devemos levar a nossa vida normal. O Senhor sabe todas as coisas, não é isso? Não precisa temer viver normalmente, não, tá? E por outro lado, irmãos, se você for um vencedor, você não precisará passar pela grande tribulação, tá? Então, aqui então, quando fala ore, né, para que a fuga não se dê no inverno ou no sábado, aqui é literalmente inverno, porque no inverno, irmãos, é muito difícil, né, você vai passar frio, é muito difícil ter fuga, fazer fuga. É aquela fuga que eu digo, né, da perseguição do exército anticristo contra os judeus, né? Porque naquele tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Esses escolhidos aqui são os judeus escolhidos, os remanescentes, tá? Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo,
ou ei-lo aqui, não acrediteis, porque Cristo já veio, né? Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os próprios eleitos. Por isso, irmão, também, quanto mais vai chegando o final dos tempos, irmãos, também vão surgindo coisas no meio dos cristãos, coisas estranhas, tá? Não acreditem nessas coisas. Acreditem na palavra profética, né? Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda dos filhos do homem. Irmãos, aleluia. Na primeira vinda, ele veio de uma forma tão humilde. Ele entrou em Jerusalém em cima do jumentinho. Mas, irmão, na segunda vinda, ele virá na glória do Pai. Ele virá como relâmpago, né? Aqui diz assim, como relâmpago que sai do oriente e que se mostra até o ocidente. Sabe por que isso? Porque a vinda do Senhor será instantaneamente percebida por todo o globo terrestre. Porque você sabe que o globo terrestre é dividido por vários fusos horários, não é isso? Agora nós estamos aqui, meio-dia, tá? Na Europa já são o quê? 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, não é isso? Então, irmãos, assim, se a vinda do Senhor tiver que vir por fuso horário, vai ter que esperar 24 horas para todo mundo ver a vinda do Senhor. Não, a vinda do Senhor será um relâmpago, do oriente para o ocidente ao mesmo tempo. Seja, alguns estarão de noite, outros estarão de dia, mas verão esse relâmpago da vinda do Senhor, tá bom? Então, onde estiver o cadáver aí, ajuntarão os abutres. Aqui se refere principalmente, irmãos, né, o anticristo e tudo aquilo que será castigado naquele dia. Ó Senhor Jesus, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados, tá? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, porque os povos da terra, debaixo da liderança de Satanás, são contra Deus. Mas agora eles vão se lamentar e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, né? Os quais reunirão seus escolhidos, judeus escolhidos, né? Dos 4 cantos, 4 ventos, uma a outra extremidade do céu, tá? Então aqui eu preciso fazer alguns comentários para vocês entenderem melhor. Aqui vou explicar para vocês. A vinda pública de Cristo será depois da grande tribulação, mas a vinda secreta será antes da grande tribulação. Para a igreja em Filadélfia, Deus promete nos livrar da grande tribulação. Os vencedores, como filho varão de Apocalipse 12, serão arrebatados ao trono de Deus, irmãos, antes da grande tribulação, né? Então, irmãos, vamos lutar para ser vencedores. Vamos lutar pelo reino, tá? E também com relação a calamidades, há 2 calamidades em que a terra e as hostes do céu serão abaladas e modificadas. A primeira ocorrerá no início da grande tribulação. Isto está em Joel 2, 30, 31. Não vou ler, vocês leiam. E a segunda será após a grande tribulação, Joel 3, 11 a 16, e que é esse registro aqui de Mateus 24, 29 até 30. Também está em Lucas 21, 25 a 26. O 6º selo inclui a primeira calamidade, que pode ser considerada não apenas uma advertência, mas também o início da grande tribulação que há de vir. Isso está em Apocalipse 6, versículo de 12 até 17, né? Bom, aí, irmãos, a vinda pública de Cristo será visível a todos na terra, todos o verão vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Irmãos, é essa vinda em poder e em glória que os 3 principais
discípulos do Senhor viram no Monte da Transfiguração. Então nós precisamos ter essa visão. De um lado ele é um Cristo Cordeiro humilde, mas por outro lado, irmãos, ele é o Rei glorioso, em poder para tomar, tomar o reino aqui na terra que foi usurpado por Satanás. O Senhor reunirá na Terra Santa os judeus dispersos vindo de todas as partes da terra. Isso será o cumprimento não somente da palavra do Senhor em Mateus 23, 37 a 39, mas também as promessas de Deus no Antigo Testamento. Cristo enviará os seus anjos que reunirão os seus escolhidos dentre o povo de Israel. E o remanescente dos judeus, será reunido e os remanescentes serão salvos. Irmãos, eu tive que falar isso para vocês, para mostrar para vocês, irmãos, que o final dos tempos está bem próximo. Bem próximo. Não há tempo a perder. Não há tempo, irmãos, para a gente se ocupar com muitas outras coisas. Vamos nos ocupar em lutar pelo reino de Deus. Vamos pregar o evangelho. Vamos salvar as pessoas. Vamos resgatar as pessoas. Vamos cuidar dessas pessoas. Graças a Deus nós temos tantas ferramentas, desde a comportagem dinâmica, nós temos a fábrica de vencedores, nós temos as mulheres, a rede das conectadas, nós temos a rede dos homens de oração, nós temos a rede da igreja com central de acolhimento, nós temos os vários serviços na igreja. Irmãos, tudo isso é para quê? Para apressar a volta do Senhor. Porque o Senhor só voltará se a igreja estiver edificada. Portanto, irmãos, vamos fazer o possível, irmãos, de participar de algum serviço. E se você tiver em algum serviço, não diga que eu sou exclusivo nesse serviço. Por exemplo, se você faz parte dos homens de oração, não diga, eu não sirvo a recepção porque eu sou dos homens de oração. Irmãos, aqui não tem time de futebol. Eu sou desse time, eu sou daquele time. Não, você pode servir em vários serviços. Não se torne exclusivo em um serviço só, tá? Porque o Senhor precisa de você em todos os serviços possíveis, tá bom? Então nós vamos, irmãos, ser essa igreja de Filadélfia. Nós vamos trazer o Senhor de volta. Daqui para frente vocês vão ver os sinais, das coisas que nós vamos viver, vão indicar cada vez mais a proximidade da vinda do Senhor. E eu quero ainda crer que o Senhor nos levantou como trabalhadores da última hora para pensar fora da caixa. Nós éramos todos quadrados convencionais, mas um dia o Senhor nos tirou da caixa e nos colocou, irmãos, para crer na palavra dele, para nós sermos simples. No passado você diz, mas assim não funciona, nunca funcionou assim. Mas se o Senhor disser, vai funcionar. Seja simples, obediente à palavra profética, e você vai praticar, você vai ver que a obra de Deus é feita. E nós vamos trazer as pessoas para a igreja, vamos edificar juntos, vamos fazer todas as pessoas servirem juntos. Irmãos, eu quero crer, irmãos, a volta do Senhor está muito próxima. Jesus é o Senhor. Deus abençoe a todos. Amém.